Olá, pessoal. Estamos aqui para apresentar a segunda parte da aula de História da Filosofia Medieval. Essa parte da aula vai ser sobre escolástica. Nós tivemos a primeira parte sobre patrística, que seria o primeiro momento da filosofia medieval, e agora o segundo momento e último da escolástica. Esse movimento intelectual, ele se coloca na história em quatro fases. A fase preparatória do século VI ao século IX, a fase de fundação do século IX ao século XII, a fase áurea no século XIII e depois a sua fase de decadência no século XIV. Depois disso daí, sucede o tempo que nós conhecemos como Renascença e depois a modernidade. Tem um assunto que é bem comum a esse período, que é chamado problema dos universais. O que é o problema dos universais? Você tem basicamente que resolver a questão entre conceitos e coisas, como ele chamava entre voces e res. Como é que se dá essa relação? Por exemplo, o conceito de homem, ele é aplicado a todos os indivíduos dessa escala, em qualquer lugar do mundo, ele tem vida própria, ele só tem vida em relação às coisas, ou eles são apenas palavras, sem relação nenhuma com as coisas. Nesse sentido, nós temos três posições relacionadas ao problema dos universais, que são mais conhecidas. A primeira é o realismo exagerado. Ele é caracterizado por posturas universalistas entre voces e res, ou seja, segundo ele, um conceito ele vale para qualquer indivíduo em qualquer lugar do mundo. É um conceito que tem existência real, independente do mundo, ele existe e é aplicado a todos os indivíduos. É a tese segundo a qual os termos são res, ou seja, os próprios conceitos são coisas ou entidades metafísicas subsistentes. Ele estabelece uma estreita correspondência entre o pensamento e a realidade. A segunda posição em relação aos universais é o que nós chamamos de nominalismo. Ele apresenta posturas atomísticas e fragmentárias. O átomo, a menor partícula possível da existência, e de acordo com ele, os universais não têm nenhum valor, nem semântico, nem predicativo, ou seja, não tem significação e nem pode descrever nada, e não se refere a nenhuma das coisas. Nada existe além da individualidade, ou seja, não existe um homem, mas existe Sócrates, existe o Aristóteles, existe o Platão, e de alguma forma o nominalismo é uma teoria que exalta o individual em detrimento do universal. Então ele torna impossível a superação do nível puramente analítico e descritivo de uma realidade. De certa forma, esse entendimento vai dar gás ao que nós conheceremos depois na modernidade como empirismo. Contudo, existe um posicionamento entre esses dois extremos, que é o que é chamado realismo moderado. De acordo com o realismo moderado, o universal ele só existe no intelecto. E como é que ele é produzido? Ele é incorpóreo, mas também ele observa as coisas na empiria, abstrai as suas singularidades comuns e a partir daí forma conceitos. Ou seja, o universal é um conceito, um discurso mental que brota de um processo de abstração e gera intelecção das coisas. O universal ele nem existe como coisa e nem ele está separado propriamente das coisas no mundo real, mas ele é uma construção mental e intelectual a partir das coisas. Dito isto, vamos passar para os pensadores que nós escolhemos para essa aula. O que ocorre? Por que eu coloquei essa questão dos universais? Porque essa questão vai perpassar todos os pensadores desse período. Isso é um problema central da escolástica, além do problema entre fé e razão e o problema da existência de Deus. Vamos para primeiro Pedro Abelardo. Tem muitos pensadores nessa época, mas eu escolhi três especificamente para a gente trabalhar. É o Pedro Abelardo, o Tomás de Aquino e o Guilherme de Ockham.
Pedro Abelardo ele foi um pensador brilhante e controverso dentro das universidades no século XII. Muitas situações complicadas aconteceram com ele, tanto do ponto de vista intelectual como do ponto de vista pessoal. No campo da lógica, do estudo do Pedro Abelardo da lógica, ele situa-se dentro da corrente do realismo moderado. Para ele, o que é um universal? Um conceito, um discurso mental que tem origem em um processo de abstração do intelecto, ou seja, exatamente a descrição do realismo moderado. Eles nem são conceitos vãos e falsos, como esperava o nominalismo, mas são categorias lógico-linguísticas, ou seja, também nem são seres ônticos existentes em uma realidade. Por exemplo, como a ideia de Platão, que existe o mundo das ideias e o mundo real. E lá no mundo das ideias existem todas as coisas de modo que não precisa do mundo real para isso, pelo contrário, o mundo real é uma cópia do mundo das ideias. Para Abelardo isso não existe, ou seja, nem existe um mundo das ideias e com conceitos perfeitos e espelhados no mundo, e nem todo conhecimento deriva exclusivamente da empiria atomizada, ou seja, uma vez tidas as características, essas ideias podem ser transformadas. Nas discussões sobre teologia, Abelardo distingue o que é intelligere e compreendere, ou seja, o que a inteligência consegue alcançar e o que você só compreende através da fé. De acordo com Abelardo, o intelligere é uma obra conjunta da ratio e da fides, ou seja, a razão e a fé, mas isso a partir da razão humana, derivam ou produzem conhecimentos meramente humanos. E o compreender é uma obra exclusiva de Deus, ou seja, você só o tem porque Deus concede isso para você. O exercício da razão, de acordo com Abelardo, tende a superar a separação entre dois mundos, porque se separava o mundo da ratio e o mundo da fides, ou seja, o mundo da filosofia e o mundo da teologia. Para ele isso não existe, para ele existe um conhecimento elaborado do homem a partir da relação com Deus também, e existe uma parte do conhecimento que só Deus é capaz de revelar ao homem. No campo da ética, esse pensador evidencia a consciência como centro da irradiação da vida moral, a fonte da intentio e do consensus anime, ou seja, tem que ter intenção. O indivíduo ele tem capacidade de elaborar na sua consciência aquilo que é bom e aquilo que é ruim e fazer as suas escolhas. Portanto, Abelardo faz uma distinção entre instinto e consciência. Quando você só age a partir do instinto, você não teve a consciência de fazer aquilo dali. Então, para Abelardo, só existe o erro quando há a intenção de errar. Um outro ponto também que ele coloca é que não existe essa separação entre corpo e alma, como se o corpo fosse um cárcere malvado. E também para ele o mundo, que é parte da criação, não é uma coisa ruim. Então, você, a partir da razão, vai conseguir usufruir do corpo e do mundo sem, portanto, fazer algum mal ou cometer algum pecado. Nesse sentido, Abelardo vai combater o legalismo, a condenação do corpo e do mundo e o julgamento do outro. Ou seja, em outras palavras, o corpo e o mundo devem ser usufruídos à luz da razão e não determinados como bom e mal a priori, ou seja, antes de você fazer a ação. Outro pensador que nós vamos apresentar é Tomás de Aquino, muito conhecido no mundo inteiro, conhecido como Doutor Angélicos. Ele fez muita fama dentro e fora das universidades, inclusive por conta da congregação que ele fazia parte, que são os dominicanos, e que a vocação dessa congregação é exatamente estar inserido dentro do mundo intelectual. Neste sentido, do ponto de vista teológico, Tomás de Aquino, como outros na época, elaboraram provas da existência de Deus. O de Tomás de Aquino ficou conhecido como os 5 caminhos.
O primeiro caminho é o caminho da mutação. De acordo com Aquino, tudo aquilo que muda é mudado por outra coisa. E no cosmos, ou seja, no universo, tudo muda. Mas tem que existir algo que é um motor imutável, ou seja, aquilo que impulsiona as coisas a mudarem, mas não muda de forma alguma. Logo, para Tomás de Aquino, esse ser imutável é Deus. O segundo caminho é o caminho da causalidade eficiente. A causa eficiente é aquela que dá origem às coisas. Nada do cosmos é a origem de si mesmo. Logo, a causa eficiente de tudo que existe é Deus. O terceiro caminho, o caminho da contingência, ou seja, aqui eu sempre digo para os alunos que tem um binômio muito conhecido dentro da filosofia, que é aquilo que é contingente e aquilo que é necessário. Aquilo que é necessário é aquilo que aí não pode ser de outra forma. E aquilo que é contingente é aquilo que é e pode ser de outra forma, ou seja, muda sempre. A contingência é a possibilidade de ser e não ser. Então, tudo é contingente, porque tudo nasce, cresce e morre. Só que existe um ser que não é colocado na questão de poder não ser. É um ser absoluto, é um ser no mais alto grau. Então, o único ser que não é contingente, dá origem a todas as coisas contingentes, é Deus. O quarto caminho para Tomás de Aquino é o caminho dos graus de perfeição. Os seres, de acordo com Tomás de Aquino, são mais e menos perfeitos. Por exemplo, uma árvore e um humano que tem racionalidade. O humano, por ter racionalidade, ele tem mais perfeição do que a árvore. Contudo, existe a máxima perfeição, ou seja, o ser em grau máximo. Então, o ser que tem a máxima perfeição. O último caminho para conhecer a Deus, de acordo com Tomás de Aquino, é o caminho do finalismo, ou seja, todo cosmos, todo indivíduo, todo ser tem um objetivo a seguir, ou seja, tem uma finalidade a seguir. Então, essa finalidade que nós temos, que nós conseguimos captar através da razão, é Deus. Ou seja, de acordo com Tomás de Aquino, toda a criação ela caminha para um encontro com Deus. Do ponto de vista da filosofia política e da filosofia do direito, Tomás de Aquino considera o homem como um ser racional, ou seja, tem uma natureza racional. Dito isto, o homem é capaz de conhecer as leis do mundo e as leis de Deus. Mas para Tomás de Aquino, ele divide as leis em três. A lei eterna, que é o plano racional de Deus, ou seja, a providência divina. A lei natural, que é a participação do homem através da razão na lei divina. E ainda tem a lei humana, que é a positivação das leis naturais, ou seja, são aquelas leis que são escritas por nós e colocadas na convivência diária. Só que acima dessas três leis existe a lei divina, que é aquela lei que é revelada por Deus. Na questão do mal, um último ponto sobre Tomás de Aquino, e que foi muito discutido na patrística, principalmente por Santo Agostinho, de acordo com ele, a liberdade do homem é a raiz do mal. Ou seja, então aqui entra a discussão sobre o livre-arbítrio, ou seja, o mal ele não existe como entidade, mas o mal é o distanciamento do homem em relação a Deus a partir da sua vontade. O homem, justamente porque é livre, peca quando se afasta e infringe aquelas leis universais que a razão lhe dá a conhecer. O último pensador da escolástica que eu trago para a nossa discussão é o Guilherme de Ockham. Praticamente foi o último pensador dentro da filosofia medieval propriamente dita. Depois ele abre caminho para o Renascimento. Segundo Ockham, a relação entre fé e razão desenvolvida durante o período escolástico é rejeitada por ele. De acordo com ele, o plano do saber racional, baseado na clareza e evidência lógica, é diferente do plano da doutrina teológica, orientado pela moral e baseado na luminosa certeza da fé, ou seja, são planos assimétricos. Não existe essa relação. Feita essa distinção entre o plano racional e o plano da teologia, vamos avançar na questão da teoria do conhecimento para Ockham. Para Ockham,
a unidade do conhecimento é a unidade individual. O mundo ele pode ser conhecido como um conjunto de elementos individuais, ou seja, a experiência é a base de todo conhecimento. Nesse sentido, Ockham vai dar um passo importante para o desenvolvimento do empirismo inglês posteriormente. Sobre o problema dos universais, para Ockham, o universal não é real. A realidade universal, portanto, é contraditória, devendo ser total e radicalmente excluída. A realidade é essencialmente individual. Os universais não são res, ou seja, não são coisas existentes fora da alma, fora do pensamento, fora do indivíduo. Os universais são simplesmente formas verbais. Nesse sentido é que Ockham é partidário do que nós conhecemos, nós vimos lá antes como nominalismo. Por fim, nós vamos trazer para discussão a questão da navalha de Ockham. A navalha de Ockham afirma o seguinte: as entidades não devem ser multiplicadas sem necessidade, ou seja, para Platão existe o mundo das ideias e o mundo real, para Ockham não, para Ockham só existe aquilo que você tem experiência, o indivíduo. O ser em Tomás de Aquino, de acordo também com as ideias aristotélicas que tem causa eficiente, causa formal, causa material, para Ockham o ser é um só, ou seja, é o indivíduo. Essa posição de Ockham, que adota uma economia da razão, que exclui conceitos supérfluos do mundo e da ciência, vai ficar mais conhecida no século XXI, no final do século XX, início do século XXI, na filosofia da ciência, como hipóteses ad hoc, ou seja, você rejeita coisas hipotéticas que estão fora da realidade. Portanto, para Ockham, finalizando, o conhecimento fundamental é o conhecimento empírico, ou seja, aquilo que existe é aquilo que você tem experiência. Para finalizar essa aula, eu indico algumas leituras e alguns filmes. A primeira leitura é do livro didático, A Iniciação à Filosofia, na Barenlan Chauí, que os alunos do IFMA vão ter acesso. É o capítulo 19, que é chamado As Aventuras da Metafísica, ou seja, basicamente esse capítulo fala do pensamento na filosofia medieval. Um outro livro que eu recomendo é o livro A Consolação da Filosofia, escrito por Boécio em 524, que é um livro importantíssimo. Boécio foi um filósofo que foi preso e aguardava sua execução. E a grande senhora, a filosofia, vai consolá-lo durante o seu cárcere. E daí se desenvolve um debate intelectual muito profícuo. E as três últimas indicações são filmes. O filme chamado Ágora, que no Brasil também foi nomeado de Alexandria, que é sobre a filósofa Hipácia de Alexandria, e a vida intelectual na Biblioteca de Alexandria, no Egito. O filme O Nome da Rosa, que fala sobre a disputa intelectual entre franciscanos e dominicanos, é baseado no livro homônimo de Humberto Eco. E, por fim, o filme Em Nome de Deus, sobre a história intelectual e amorosa de Pedro Abelardo e Heloísa. Eu vou disponibilizar também um link com o roteiro dessa aula, que vai ficar disponível na descrição do vídeo. Então, bons estudos e até a próxima.